Olá, tudo bom? Meu nome é Ximena, eu sou representante da empresa África Brasil Fashion, sou angolana e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Já tivemos a oportunidade de ter essa brilhante advogada aqui e outros programas de gestão executiva e hoje novamente temos um bate-papo muito interessante com essa querida profissional Débora Franco. Gratidão, viu? Muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigada. Débora, conta um pouquinho para os nossos internautas. A gente já sabe que você veio do Amazonas, né? Se formou na área de Direito e cada vez se traz um novo desafio. O que tem de novidade atualmente na área do Direito? Na minha atuação como advogada, eu sempre tive um olhar, um foco muito grande no ser humano. Desde 2011 que eu advogo, né? Embora eu tenha me formado em 2001. E então, em todas as ações que eu fiz, eu procurava ter um olhar empático com o meu cliente, procurava ser um apoio emocional, não necessariamente ser uma psicóloga, uma terapeuta, eu não sou, mas quando necessário, inclusive indicava, fazia essa sugestão. Às vezes são ações muito difíceis, bastante estressantes, principalmente na área de família. Então eu sei que é um momento difícil, né, para o nosso cliente. Então, além da questão técnica que precisa ter, precisa ser bastante eficiente, né, na questão técnica, no estudo da lei, no estudo da doutrina, da jurisprudência, a respeito da demanda do cliente, eu procurava ir um pouco além. A questão também do respeito pela outra parte, eu procurava nunca colocar o meu cliente contra a outra parte. Né? Sempre procurava trazer essa questão do ser humano. E então, no meio do caminho, eu fui encontrando outras pessoas também que tinham esse olhar. E em 2022, eu comecei a fazer o curso de Direitos Humanos, pós-graduação de Direitos Humanos. E esse olhar se ampliou bastante. Então, eu comecei a trazer uma abordagem maior de advocacia humanizada. Então, no meu escritório, hoje eu trabalho com esse foco da advocacia humanizada. Eu estudei mais sobre isso, procurei me especializar mais sobre essa questão. Léo, não sei, quer dizer, você tem que atuar sempre por rigor da lei, um olhar mais humanista, mas você não pode chorar junto com o seu cliente, né? Não. Você tem que manter o racional, né? Acompanhar o emocional, mas procurar ser mais brando, né? na situação e às vezes fazer um entendimento melhor com o cliente da situação que está. Exatamente. Essa questão do olhar brando é exatamente isso. Né? Ser mais brando nas palavras. Às vezes nós somos muito técnicos enquanto operadores de direito, para a gente é muito fácil falar sobre aquilo uns com os outros. Sim. Né? E também, como nós estamos lidando com isso constantemente, falar sobre determinados assuntos já é algo natural. O nosso cliente não é. Às vezes é mais chocante. Então, a gente tem que entender que uma coisa é nós falarmos uns com os outros, advogados, juízes, promotores, operadores de direito. Outra coisa é você falar com alguém que não está nessa área e que ele tem uma área completamente diferente, que quando ele chega, para ele tudo é muito novo, tudo é muito difícil. Então, explicar com calma, explicar o juridiquês, né? Explicar tudo o que está acontecendo, o olhar para o ser humano também é isso, explicar desde o início quais podem ser as consequências, explicar no andamento do processo o que está acontecendo.
Isso eu posso ter a minha técnica e o cliente não saber o que está acontecendo, né? Ok. Então eu preciso explicar para ele o que está acontecendo agora, o que passos que nós vamos seguir agora adiante. Então isso também faz parte desse olhar, do olhar como ser humano. Precisa dessa atenção. Seria assim, uma comunicação customizada, mais adequada para a linguagem dele, né? Porque se for uma pessoa, por exemplo, sei lá, da área rural, tem que ser até mais brando ainda. Você tem que falar o caminho das pedras, uma linguagem que ele vai conseguir entender. Às vezes usando comparações, Isso, usando casos parecidos, né? Situações concretas parecidas que já aconteceram. São formas de chegar, né? Uma comunicação com a outra pessoa, como eu me comunico. Tá certo. Então, na verdade, o problema do cliente não entender não é ele, né? Como eu estou me comunicando, como o professor na sala de aula, como o médico com o paciente, como o diretor de teatro com o ator, que às vezes o diretor fala, o ator não entende, então ele tem que falar de uma outra forma. Então, a mesma coisa, como eu estou me comunicando com o cliente, se ele não entendeu de uma forma, não é porque ele é ignorante, é eu que não estou sabendo passar. Eu preciso passar de uma outra forma, explicar de uma outra forma, até que ele entenda. Quando ele entende, é bem legal. Bem legal porque, nossa, ele fica tranquilo, então todo aquele processo estressante que às vezes dura Tira a ansiedade, né? Tira a ansiedade, às vezes tem processos que duram 10 anos. Né? Se a pessoa ficar 10 anos esperando que saia uma decisão final sobre aquele processo, né? Então o advogado ele vai fazer parte da vida do cliente por uns 10 anos, né? Então, Débora, hoje com a internet e tudo mais, a tendência é diminuir cada vez mais esse processo judicial ou não? Depende. Com a internet, eu não acredito que a gente precisa ter a forma presencial sempre. Mesmo uma chamada de vídeo, mesmo áudio, a gente consegue passar isso com o cliente. Eu faço isso constantemente. Eu trabalho muito mais de forma online do que presencial. Ok, então. E nessa forma ganha-se tempo também, né? Deslocamento. Às vezes distância, às vezes são clientes de outra cidade, sim, de outro estado, né? Como o processo eletrônico, como o processo hoje é eletrônico, judicial, então a gente trabalha até com pessoas de outros estados. Né? Então você não precisa estar se deslocando. Pode estar se comunicando de forma online mesmo, pelo Meet, pelo WhatsApp mesmo. Isso daí é bem tranquilo. Às vezes uma chamada de vídeo já deixa o cliente muito mais tranquilo, explicando com calma tudo que está acontecendo. Não precisa necessariamente ser um presencial. Tá certo. Ô Débora, às vezes você atua na defesa e às vezes na acusação, ou você prefere sempre defesa? A acusação, eu só poderia ser. Promotor, né? Hoje eu estou mais na civil, né? Eu já trabalhei um pouco na criminal. Nunca atuei como assistente de acusação. Entendi. Então. Mas no sentido assim, de entrar com uma ação, nesse sentido, não tem muita diferença. Na advocacia humanizada, o que acontece? O que a gente quer é a resolução do conflito. Okay. Então, a primeira coisa que eu faço quando o cliente quer entrar com uma ação é levar ele a uma proposta de acordo. Porque a gente pensa o seguinte, a maioria dos conflitos acontece em relações que já existem. Essas relações, elas precisam terminar. A gente se pergunta sempre, eu quero terminar essa relação, aconteceu alguma coisa, mas já existiam tantas coisas boas, né, que aconteceram numa relação. Então, o ser humano é exatamente isso. O ser humano nessa relação é
pensar nisso. Né? Então, imagina uma das que é mais difícil de acontecer nesse momento, nessa situação, é a ação de guarda, né? Ação, precisa mesmo ter essa briga? Podemos chegar a um acordo, né? Podemos, ou então, chegar que seja o contencioso, mas vamos procurar o diálogo, né? Ter mais diálogo em prol de quem, principalmente? Em prol da criança. Porque existe ex-marido, existe ex-mulher, mas existe ex-pai e ex-mãe. Né? No resto da vida, pelo menos até os 18 anos, essas pessoas vão precisar se encontrar em alguns momentos. E o advogado, ele podendo ser esse elo, né, que possa trazer esse benefício para a criança e para toda uma situação que ela vai vivenciar o resto da vida, seria muito interessante. Legal. Já aconteceu de você ser chamada assim, de forma desesperada, muito ansiosa, tudo mais, você tem que acalmar a pessoa para poder entender? Constantemente. Constantemente é isso que acontece, né? Porque para se chegar... calma, né? Quando não existe já uma cultura de uma pessoa estar sempre com um advogado, porque às vezes isso já é da cultura da pessoa, ela já trabalha com ele. Que tem ocasiões que a pessoa tem medo de falar com o advogado, né? Quando é a primeira vez, ela não sabe, ou a pessoa orienta, cuidado que você vai falar, tudo pode ser usado contra você, não sei o que, lá tal. Às vezes a pessoa fica receosa, né? Para ela chegar a um advogado, ela precisou ultrapassar várias etapas dela mesma, né, emocionais, até ela chegar no escritório. Então é um momento assim de muito susto para ela, né, muita surpresa. O que eu vou encontrar aqui? Né? Então imagine encontrar palavras frias e técnicas, às vezes é um pouco difícil, né? Então você encontrar um ambiente, até mesmo o meu site, eu demorei a colocar meu site há quase 3 anos. Eu não encontrava o jeito certo de colocar meu site. Entendi. E aí quando eu encontrei na inteligência artificial o que eu queria. Então meu site, ele tem a figura da balança, do martelo, mas ele tem um pequeno vaso de flores que bacana! De urbanização. buganvília. A buganvília se chama no Brasil Esperança. Então é uma planta que ela é verdinha e rosa. Então no site tem essa figura, que é a figura da esperança e um pouco esse acolhimento também, né? De ser. Débora, essa especialização ela é recente na área de direito? Eu estou concluindo, aí falta escrever só. Não, mas assim, já existe já há algum tempo, não? Ou ela é relativamente nova, assim? Eu acho que ela deve, não sei dizer quanto tempo tem. Eu sei que eu não sabia que existia. Porque eu sabia que eu queria fazer alguma coisa de direitos humanos. Mas deve ser pelo menos, no máximo, de 10 anos para cá. 10 anos, eu acredito. Acho que deve ser isso. Isso é bem interessante. Interessante. Legal. E você acha que a tendência uma pergunta que eu queria falar. Normalmente são duas pessoas físicas ou pode ser dentro de uma empresa familiar, a tua atuação? Não, no trabalho também. Pessoas jurídicas. O que acontece? A pessoa jurídica, eu não trabalho com grandes empresas. Eu não faço a defesa das empresas, por exemplo, direito do trabalho, não faço a defesa da empresa, porque a grande empresa ela já entrou no abstrato. Então não foge um pouco daquilo que eu quero. Mas, por exemplo, defender uma empresa numa ação monitória, numa ação de cobrança, uma empresa individual, uma empresa familiar, né? Então está ainda dentro do meu foco. Eu preciso gostar daquilo também que eu estou fazendo, né? Então eu gosto de trabalhar com o ser humano. Então eu trabalho também. Alguém me procura para defender a empresa numa ação de cobrança, numa ação de execução. Eu vou fazer, porque eu também vou estar trabalhando com aquelas pessoas, com aquela empresa familiar, eu vou estar trabalhando. Que bacana, legal. Mas é sempre bom estar atualizado, né? Sim. Tá certo. Beleza. Você quer falar mais alguma coisa, Débora? Essa parte de advocacia humanizada?
Quando eu fiz direitos humanos, eu trouxe uma reflexão muito grande nesse sentido, porque nos direitos humanos a gente vai trabalhar com um público ainda mais assim, difícil, né? mais sofrido, né? Que são pessoas mais vulneráveis. Mais vulneráveis. São pessoas assim que estão dentro de grupos que hoje a gente está buscando lutar muito pelos direitos, né, dessas pessoas. Então, são aquelas pessoas assim que a lei hoje ela está chegando mais, né? Um exemplo, doenças raras. Ah, é verdade. Doenças raras, né? LGBTQI+, QIAPN, né? Que já é uma sigla grande. Pessoas com habilidades. É um público que a gente sempre tem muitos mitos em cima disso, mas também são pessoas que sofrem bastante na escola, no trabalho, né? Enfim, é um público que, imigrantes, que as leis elas estão chegando agora. Então, a gente ainda tem muita luta. E eles têm muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, né? Nem todos os direitos deles eles conseguem acessar ainda, né? Então é um público que mais do que nunca você precisa ter esse acolhimento, esse olhar humanizado. Além de, claro, não existe sofrimento maior nem sofrimento menor. Tudo é sofrimento. Verdade. Mas é um público que você tem que ter mais carinho. Né? Tá certo. É bom. Débora, você quer deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também. O meu site é DLF Escritório Jurídico .wordpress.com. Meu e-mail é dlfescritoriojurídico@gmail.com. Instagram DLF Escritório Jurídico. Telefone 11 98780 1809. Gratidão. Gratidão. Assim, tá? Muito obrigada. Tchau. Internautas, com os agradecimentos então a essa brilhante advogada Débora Farias, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.